E aí, galera, boa noite. Hoje a gente está aqui para mais uma aula, para a nossa aula 5. Na nossa aula 5, nós vamos discutir. Estou chegando lá. Faço minhas anotações para eu não me esquecer de nada. Aqui, paradigmas, racionalismo e relativismo. A primeira parte a gente vai falar dos paradigmas do Thomas Kuhn, ok? E depois a gente vai falar sobre racionalismo e relativismo, enquadrar o Lakatos como racionalista e o Kuhn como relativista, tá? Então, a primeira sessão de comentários introdutórios, lembrando, essa aula é baseada nos capítulos. Vamos lá, eu me esqueci, vou abrir aqui, um segundinho. Tá? Alan Francis Chalmers, tá? Aqui, ó. Capítulo 8 e capítulo 9, tá? A aula de hoje. Ela se baseia nesses dois livros. Então, se você quiser fazer a leitura, os capítulos 8 e 9 do Chalmers. Sempre recomendo fazer a leitura para que você também olhe como é que o Chalmers fala sobre essas coisas, tá bom? Então, comentários introdutórios sobre paradigmas de Thomas Kuhn. A ciência ela é revolucionária para o Thomas Kuhn. O que significa isso? Significa que a revolução científica ela se caracteriza pelo abandono de uma estrutura teórica e sua substituição por outra incompatível com ela, né? Em outras palavras, a mecânica clássica foi abandonada em favor da mecânica quântica. A mecânica clássica foi abandonada em favor da relatividade, por exemplo, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Ele leva em conta também a sociologia da ciência, coisa que o Lakatos não considera tanto quanto. Kuhn e Lakatos tentam elaborar um panorama epistemológico compatível com a história da ciência, o que é muito positivo, como a gente já falou na aula passada sobre programas de pesquisa, né? A metodologia dos programas de pesquisa é muito mais adequada historicamente do que as posições indutivista e falsificacionista ingênua. Hoje nós vamos apresentar, né, a visão do Kuhn sobre essa noção. Tá? O Thomas Kuhn ele foi um físico e filósofo da ciência, tá? E o seu magnum opus, digamos assim, nesse campo do conhecimento, foi a produção da obra Estrutura das Revoluções Científicas, é um clássico, leiam, né? Muito bom esse livro. Tá? Então, o Kuhn ele concebe a ciência como uma estrutura teórica, como séries de teorias. Tá? E vai dar outros nomes, vai dar um outro formato também para compreensão, tá? Mas ele tem algumas semelhanças com Lakatos, em especial nesse aspecto das séries de teorias. Eu creio que ele tenha muito mais diferenças do que semelhanças, né? Para ser justo. Mas essa noção de séries de teorias é que precisa, digamos assim, ser vista como um consenso entre os dois. Então, para o Kuhn, a ciência ela progride da seguinte maneira: tem um estado pré-científico, né, em que o conhecimento ele está relativamente desorganizado, né, até que, por meio de alguns processos, né, ocorre um período de construção de uma ciência normal, que é uma ciência dita paradigmática, tá? Uma ciência que é conduzida por um paradigma. Essa ciência ela progride por um determinado tempo, né, e relativamente longo tempo, até que começam a surgir anomalias, né, que são problemas que não conseguem ser resolvidos pelo paradigma, e não é no surgimento da primeira anomalia que vai ocorrer essa revolução científica. Vai se instaurar um estado de crise, tá, nesse domínio, e depois desse estado de crise, né, haverá a proposição de um novo paradigma e aí se configura a revolução científica. Daí os cientistas vão trabalhar nessa nova ciência normal até que, né, novamente ocorra um estado de crise e assim por diante haja uma nova revolução. Esse aqui é o modelo de progresso científico do Thomas Kuhn, tá? Um paradigma para ele, né? Porque diz que a ciência normal começa com que trabalha com um paradigma. O que é um paradigma? É basicamente um conjunto de suposições teóricas gerais, leis e técnicas para aplicação adotadas por uma comunidade específica. Então, veja, né, como eu falei na aula presencial, né, do dia, hoje é dia 17, né, o paradigma, assim como o programa de pesquisa, ele é um conjunto de conhecimentos
teórico-metodológicos, tá? Então, ele leva em conta leis, técnicas, teorias, métodos também a serem aplicados. Nesse sentido, os praticantes das regras do paradigma são eles que praticam a ciência normal. E assim, o desenvolvimento da ciência normal se dá quando se articulam e se desenvolve o paradigma para tentar explicar e acomodar o comportamento de aspectos relevantes do mundo, tais como relevados através dos resultados de experiência. Tá? Então, isso é uma citação do próprio, feita pelo próprio Chalmers. Tá? Então, a ciência normal ela está aí associada aí a tentar a construção, né? Tentar a construção de elementos explicativos relevantes, né, para o mundo através dos resultados das experiências. Tá? Bom, nesse sentido, a falsificação e a dificuldade estão a todo tempo presentes na ciência normal. E é interessante a gente mencionar também que quando um cientista falha em explicar alguma coisa, a culpa é dele. Tá? Ela não é atribuída tecnicamente ao paradigma. Tá? Agora, pode ser que essa dificuldade seja intrínseca ao paradigma? Pode. Né? E quando essas dificuldades elas fogem do controle, uma crise se instaura. Ou seja, né, os cientistas não conseguem resolver um determinado conjunto de anomalias e aí se instaura uma crise. Tá? Essa crise é resolvida por meio de uma revolução científica. Tá? E essa revolução ocorre, de fato, quando um paradigma novo atrai a adesão de um número crescente de cientistas até que o paradigma original problemático é abandonado. Tá? Diferente do Lakatos, o Kuhn ele coloca uma explicação sociológica, né, na mudança paradigmática. Tá? O Lakatos ele vai colocar uma mudança racional, né? Ou seja, o paradigma, um programa de pesquisa, ele vai ser regressivo e vai tender a ser esquecido, né, quando ele já não prevê fatos novos. Então, a tônica do Lakatos é no conhecimento científico, enquanto no Kuhn é no coletivo de cientistas. Tá? O ponto 2, paradigmas e ciência normal. Tá? Uma ciência dita normal, madura, ela é governada por um paradigma, como eu mencionei já anteriormente. Tá? E o que vai determinar esse paradigma? Esse paradigma ele vai determinar o padrão de trabalho aceito na ciência em que se insere. Tá? Você pode fazer determinadas coisas num paradigma e não pode outras. E quem que vai determinar esse padrão, tá? É o paradigma. Ok? Então, o paradigma ele dirige a atividade de quebra-cabeças propostas pelos cientistas que trabalham na ciência normal. E a gente pensa assim, pô, são conjuntos de regras explícitas. Não, muitas dessas regras são tácitas. Tá bom, gente? Então é bom que você entenda isso, que muitas dessas regras, né, que dirigem a atividade de quebra-cabeças que estão no paradigma, tá? Muitas delas são tácitas. E aí, né, a gente pode tentar elaborar para o Kuhn, né, um critério de demarcação entre ciência e não ciência. Essencialmente, esse critério ele seria satisfeito, né, com a existência do paradigma, tá? Ou seja, uma ciência, tá? O Kuhn não fala de pseudociência, mas ele fala de pré-ciência. Tá? A ciência é aquela ciência guiada por um paradigma. A pré-ciência ou não ciência é aquela que não possui paradigmas, ou que possua tantos paradigmas quantos pesquisadores nela existem. Tá? Alguns componentes típicos do paradigma são as leis explicitamente declaradas, tá? A lei de Newton, por exemplo, né? Uma lei de Newton dentro do paradigma da mecânica newtoniana, tá? Então, e suposições teóricas irrefutáveis, ok? A gente pode pegar aqui como exemplos, né, a mecânica newtoniana e a eletrodinâmica maxwelliana como exemplos de paradigmas, ou a relatividade especial, ou mesmo a mecânica quântica. Tá? Além disso, né, prevê-se para um paradigma maneiras de aplicação das leis fundamentais. Então, por exemplo, como é que eu posso trazer um exemplo aí de aplicação de lei fundamental ou de técnica? Eu posso elaborar métodos para aplicar a lei de Newton aos movimentos planetários, pêndulos, colisões, etc.
Além disso, né, outro elemento que está aí no paradigma, instrumentos e técnicas instrumentais, tá? Desculpa, instrumentos não, instrumentação e técnicas instrumentais necessárias para a aplicação das leis do paradigma do mundo real, tá? Então, exemplo disso, uso de tipos aprovados de telescópios e das técnicas para utilizá-los, além de técnicas de correção de dados. Tá? Lembrando que olhar num telescópio não é só botar o olho no telescópio. Tem muita coisa aí também, além disso, que a gente tem discutido ao longo desse processo. Além do mais, né, princípios metafísicos que orientam o trabalho e que muitas vezes eles são tácitos. Exemplo disso, né, no paradigma newtoniano, o mecanicismo. Implicitamente, a mecânica newtoniana considera que todo mundo físico deve ser explicado por um sistema mecânico, tá bom? Então, a gente pode trazer como exemplo, né, essa doutrina, né, digamos assim, do mecanicismo. E, claro, orientações teóricas, metodológicas muito gerais de como trabalhar. Elas são muito gerais justamente para acolher, né, as formas individuais de pensar dos cientistas e ainda assim respeitar o paradigma. Bom, a ciência normal, ela também implica tentativas de articular um paradigma para melhorar a correspondência entre ele e o real. Portanto, o que acontece? O paradigma ele vai ser sempre suficientemente amplo, suficientemente impreciso para permitir essa articulação, tá? Nesse sentido, né, num paradigma, o que se realiza com um paradigma, que é a ciência normal, essa ciência normal ela vai ser uma atividade de resolução de problemas governadas pelas regras do paradigma. Tá? E esses problemas, né, como eu tenho insistido com vocês, são de natureza tanto teórica como experimental. Vamos pegar um exemplo, né? Problemas teóricos do paradigma newtoniano, por exemplo, né? Então a gente precisa projetar técnicas matemáticas para abordar o movimento de um planeta. O próprio Newton elaborou o cálculo diferencial integral, né? Ou também aplicar as leis de Newton ao movimento de fluidos. Isso exige, né, uma espécie de esforço teórico, né, para a gente trabalhar com problemas dessa natureza. Exemplo de problemas experimentais, né? Eu já apresentei 2 exemplos teóricos, 2 exemplos experimentais. Então, a gente pode trabalhar com a melhora da precisão das observações telescópicas, ou também o desenvolvimento de técnicas experimentais capazes de produzir medições confiáveis da constante de gravitação, que foi uma tarefa executada com a balança de torção, tá bom, gente? Então, parte-se da suposição de que o paradigma dará meios para a solução dos problemas. É basicamente isso. Se, né, ocorre um fracasso na solução de um problema, isso é visto, portanto, como um fracasso do cientista e não do paradigma. Por quê? Porque a gente acha que o paradigma sempre vai dar meio para a gente resolver nosso problema. Ah, professor, e como é que fica a precessão do período de Mercúrio? Pois é, foi um dos problemas, uma das anomalias que levou, digamos assim, na visão do Thomas Kuhn, a derrocada do paradigma da mecânica newtoniana, tá bom? Então, os cientistas se esforçaram de maneira muito intensa para tentar resolver esse problema, né? E a resolução desse problema, né, ela era acreditada existir no seio do paradigma da mecânica newtoniana, tá? Então, esses fracassos, eles não é necessário ser um fracasso para ser uma anomalia. As anomalias, elas são fracassos que resistem a uma solução, mesmo com a tentativa de abordagem de vários cientistas, tá? Bom, o paradigma, todo paradigma, ele vai ter anomalia, tá? Muitas delas a gente não conhece, tá? E outras, elas são conhecidas e muitas vezes engavetadas pelos cientistas. Quer ver 2 exemplos? Um que eu acabei de mencionar, a precisão do periélio de Mercúrio para o planeta, para o paradigma newtoniano, tá? Um outro exemplo é o tamanho aparente de Vênus para paradigma copernicano. Tá? Então, o Copérnico ele contava que o planeta Vênus, né, por estar numa posição tal qual no sistema heliocêntrico, ele teria mudança no tamanho aparente, ele contava com isso, mas o tamanho de Vênus, né, naquela época,
constituía uma anomalia para o paradigma copernicano, haja vista que, a olho nu, a observação do tamanho aparente de Vênus era constante. Então, as observações que dependem de teoria e, nesse caso, contavam com uma teoria incorreta, contavam como anomalias para o paradigma copernicano. Tá? Então, eram questões que resistiam à solução. Tá? Nesse sentido, tá, do cientista estar imerso num paradigma, né, da teoria da ciência normal se fazendo no seio de um paradigma, o cientista ele não deve criticar o seu próprio paradigma. Tá? Então, o Kuhn ele coloca uma visão quase que religiosa no cientista, né? Ele não deve criticar o seu próprio paradigma. Tá? E aí, por que ele fala isso? Ele fala isso que o que distingue a ciência paradigmática da não paradigmática é justamente a necessidade de desacordo a respeito de coisas fundamentais. Por quê? Se houver muito desacordo, não dá para trabalhar no interior do paradigma e fazê-lo progredir. Então, existe um certo grau de, embora o próprio Thomas Kuhn não gostasse dessa pecha que ele pegou, né, de irracionalidade no desenvolvimento da ciência normal. Tá? Você quer ver dois exemplos, né? A ótica, antes de Newton, não tinha qualquer tipo de acordo geral ou teoria detalhada. Então, cada um fazia como achava que devia. Depois, quando Newton chegou e trouxe a teoria da ótica, a coisa começou a ser colocada em ordem. A mesma coisa quando o paradigma ondulatório chegou, né? E colocou essas coisas aí em ordem. Então, o paradigma, né? Um conjunto de pressuposições, né? de assunções, tá? Amplamente gerais, né? E que envolvem teoria e técnica, tá? Ele permite, né, a organização da ciência na visão do Thomas Kuhn. Bom, ainda na tônica do que eu já tinha mencionado para vocês, o Kuhn ele vai indicar que a parte explícita e formalizada das regras do paradigma é bem menor do que o seu conteúdo total, ou seja, muitas das coisas, e nesse caso o Kuhn ele é mais, digamos assim, categórico nesse sentido, a maioria das coisas, portanto, né, das regras do paradigma é implícita e não formalizada. Então, sempre que a gente procura definir um paradigma, sempre a gente vai deixar de fora algo que queremos incluir e incluir algo que poderíamos deixar de fora, justamente porque é um campo muito vago, né? É um campo suficientemente vago para que permita adequação, digamos assim, ao real. E aí, como é que os cientistas se apropriam desse paradigma? Eles se apropriam através da educação científica. Então, muita gente fica batendo nesses carinhas aqui, né? Com razão, né? Livros didáticos. Né? Vocês já viram alguém estudar física pelos clássicos? Não, vou estudar eletromagnetismo. Peguei aqui a Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, do Maxwell, né? Se pegar um texto original é muito difícil. Você pega o Halliday, você pega o Nussensweig, você pega o Typler, né, que são os manuais. Então, muito do que a gente vai se apropriando, né, de um paradigma como cientistas vem dos manuais. Né? E aí, né, nesses manuais, né, nessa educação científica, a gente resolve, né, muitos problemas padrão, a gente faz experiências padrão e a gente desenvolve uma pesquisa sob orientação de um supervisor. Então, veja, né, se você faz isso para se apropriar do que existe no interior de um paradigma, né, se isso é feito por meio da sua educação científica, naturalmente, grande parte do conhecimento que você tem é tácito, é implícito, não vai estar lá explícito e formalizado, tá bom? Então, é importante que a gente compreenda essa questão, tá? Aí, né, o cientista, como ele é treinado para trabalhar eficientemente, tá? E como muitas das coisas que ele articula ali no trabalho teórico experimental dele são tácitas, um cientista normal não costuma estar consciente da natureza do paradigma e não o articula. Quando é que ele vai começar a articular isso? Quando essa habilidade acaba sendo desenvolvida, quando esse paradigma acaba sendo ameaçado por um rival e o cientista tem que detalhar as leis gerais, os princípios metodológicos e metafísicos envolvidos no paradigma para poder defendê-lo, né? Naturalmente.
Ponto 3, crise e revolução. Beleza, né? Falamos aqui um pouquinho da ciência normal e o que acontece no período de crise? E como é que se dá uma revolução científica, tá? O cientista normal, ele trabalha numa área bem definida por um paradigma, já que o paradigma apresenta um conjunto de problemas definidos e os métodos para resolvê-los, tá? Os fracassos, né, se recorrentes, podem atingir um grau de seriedade que constitua uma crise séria para o paradigma, que pode levar a uma crise. Então, a existência, né, de anomalias, né, que são problemas persistentes sem solução no seio de um paradigma, é que vão levar à instauração de um estado de crise. Tá? A existência desses quebra-cabeças não resolvidos no paradigma não constitui per si uma crise. Tá? O que constitui uma crise? Tá? Sempre vai ter as anomalias. Tá? No entanto, a crise ela vai se instaurar quando um paradigma, né, tem os seus fundamentos atacados. Exemplo, tá? Na teoria eletromagnética, o éter e o movimento da Terra. O éter ele existiu na cabeça dos cientistas por muito, muito, muito tempo, tá? Mas essa ideia do éter, ela e digamos assim, o paradigma do eletromagnetismo de Maxwell só vai ser minado quando esse éter é posto em xeque, tá? Em virtude, né, da dificuldade de encontrá-lo e da dificuldade de sustentá-lo, tá? Ou na física aristotélica, né, a existência de cometas, tá? Essa existência de cometas na física aristotélica ataca o fundamento do paradigma de que o paradigma aristotélico dizia, né, da mecânica aristotélica, dizia que os planetas eram perfeitos e estavam numa região, os planetas da região supralunar eram perfeitos e, portanto, eram esferas. Que raio tem um cometa lá, né? Então, é importante você lembrar disso, né? Se não é para ter nada diferente de algo esférico, porque tem um cometa lá. Isso é um ataque às bases do paradigma. Você tem um cometa, que é um objeto lá com um rabo, né? Uma bolinha com um rabo, isso aí não é esférico nem aqui nem na China, né? Então, como é que isso acontece? Se a gente pressupõe que a base é acreditar que, olha, acima da região supralunar, o que existe são planetas esféricos perfeitos. Tá ok? Outra condição para a crise ocorre quando as anomalias são importantes para alguma necessidade social urgente. Então, por exemplo, a astronomia ptolomaica e a reforma do calendário. Né? Então, bom, se a astronomia ptolomaica não consegue responder a dados astronômicos de reforma do calendário, né, ela também, né, pode entrar em crise. O terceiro fator, né, que contribui para a instauração de uma crise é a quantidade de anomalias. Se tiver muitas anomalias, naturalmente vai ter uma crise. Né? Quem enfrentou isso foi a própria mecânica quântica. Né? O que aparecia de problema entre 1900 e 1927 que não era resolvido, nossa senhora, eram muitos. Tá? O Kuhn ele vai dizer também que os motivos de crise são históricos e são psicológicos também. Tá? Com o advento de uma crise, instaura-se a insegurança profissional. Tá? E aí, com isso, ocorre naturalmente um afrouxamento das regras do paradigma, e o paradigma que já era suficientemente amplo, ele se torna mais relaxado ainda para possibilidades, né, inovadoras. Como, por exemplo, todas aquelas abordagens semiclássicas que existem entre o advento da mecânica quântica moderna entre 1925 e 1927, devido a Heisenberg, Schrödinger e Dirac, tá? E, né, as outras soluções, como o próprio átomo de Bohr, que envolve elementos semiclássicos, a descrição do efeito fotoelétrico, entre outros, tá bom? Então, começam as disputas metafísicas e filosóficas, tal como aconteceu na mecânica quântica, tal como aconteceu em outros campos do conhecimento, justamente porque, né, essas regras começam a se afrouxar e os cientistas precisam entender quais são os aspectos gerais desse paradigma para, pelo menos, defender. E parece ocorrer descontentamento e inquietação, tá, entre os cientistas. Por exemplo, Pauli, em 1924, afirma que ele não queria ser físico, ele queria ser um comediante, um ator, qualquer coisa menos físico.
o que, em 1926, né, parece ter mudado completamente de panorama na descrição do próprio Pauli. Tá? Então, o que acontece quando o paradigma está enfraquecido? Os proponentes perdem a confiança nele, sobretudo, né, aqueles mais jovens que já estão sendo formados com a existência aí, convivendo com a existência de um outro problema. Tá? Essa crise, naturalmente, quando ela se instaura e ela se aprofunda quando surge um paradigma rival, né? Ou seja, como é que o pessoal fala, o pessoal brinca, né? A ausência abre presença para a concorrência, alguma coisa assim, né? Algo dessa natureza. Então, quando surge um rival, opa, a crise se aprofunda, né? Então, o novo paradigma, ele pode surgir diferente, tá? E ele vai ser incompatível com o antigo e diferente dele. Por que é incompatível? Porque cada paradigma vê o mundo como sendo composto de diferentes tipos de coisa. Vamos pegar um exemplo de incompatibilidade. O universo era dividido em dois reinos para os aristotélicos. Lembram? Região sublunar e a região supralunar, onde tinha lá a corrupção, o vício, a mudança na região sublunar e na supralunar a perfeição. Ora, os paradigmas posteriores viam o universo todo como sendo composto das mesmas substâncias, a mecânica newtoniana. Quer alguma coisa mais explícita do que a mecânica dos céus é a mesma mecânica da Terra? Ora, isso aí é... Bom, se você não concorda, se você não entendeu, eu te explico de novo. Agora, se você não concorda que essas duas coisas são completamente opostas, bom, você tem que pensar um pouquinho mais. Tá? Então, a química pré-Lavoisier afirmava que o mundo tinha o flogisto. O paradigma do Lavoisier indicava que não havia substâncias dessa natureza. Outro exemplo, a eletrodinâmica de Maxwell trazia o éter, né? A relatividade especial colocava, né, o éter como desnecessário. Então, você vê, né? Uma tem éter, a outra não tem éter. Uma tem flogisto, a outra não tem flogisto. Uma divide o universo de uma forma e a outra considera o universo uma coisa só. Então, essas duas coisas são incompatíveis. Não dá para casar uma coisa com a outra, né? Então, as questões consideradas legítimas por implicação desses paradigmas serem diferentes e, portanto, incomensuráveis e incomparáveis, elas são diferentes. Quer um exemplo sobre isso? Em Lavoisier, a ponderabilidade do flogista era insignificante para Lavoisier porque não tinha flogista, tá? Em Newton, né, na mecânica newtoniana, a massa dos planetas importava para os newtonianos, só que para os aristotélicos ela era herética, era uma heresia você tentar falar de massa, porque os planetas eles eram coisas que eram compostas de nem eram compostas da mesma coisa que tinha na Terra, eles eram compostos da quinta essência, né? Em Descartes, a ação à distância era permitida por newtonianos, mas era desprezada por cartesianos, então os cartesianos nem compreendiam o que era ação à distância. Né? Vacilar, nem o próprio Newton entendia também, né? Mas ele assumia essa possibilidade. O Aristóteles, a ação sem causa era impensável para ele, mas ela era axiomática para Newton. Tá? Então, por exemplo, né, um movimento sem força, para Aristóteles, ele era improvável. Tá? Já para o Newton, ele é possível, e ele assume a forma do movimento retilíneo e uniforme na ausência de forças e de torques. Tá? Isso, claro, na acepção moderna. Na química moderna, a transmutação é relevante, mas ela era irrelevante para Dalton, porque Dalton não admitia a sua existência. Na mecânica quântica, a indeterminabilidade, que não tem lugar no programa newtoniano, assume uma característica fundamental na forma de um princípio, que é o princípio da incerteza, né, que mais bem reflete esse elemento. Tá? Bom, novamente, aí a relação entre teoria e observação, ela se dá no seio de um paradigma, tá? Por quê? O que você vai observar depende do que você vê, e o que você vê depende da sua visão paradigmática. E o que você vai observar, as técnicas instrumentais que você utiliza, né, as formas metodológicas de observação também residem nesse paradigma. Então, por exemplo, o paradigma aristotélico não permitia mudanças nos céus. E as mudanças nos céus foram registradas depois da teoria copernicana. Então, já que a gente não precisa de mudança no céu, ninguém vai nem observar isso. Agora, como as mudanças no céu
são permitidas pela teoria copernicana, aí a gente passou a analisar essa questão. E aí que está a pedra no sapato do Thomas Kuhn, tá? Porque a mudança de paradigma para ele é praticamente uma conversão religiosa, tá? Porque ele próprio vai dizer que não tem argumento lógico que demonstre a superioridade de um paradigma sobre o outro e force o cientista a fazer a mudança racionalmente, haja vista que existe essa incompatibilidade. E aí ele coloca mais um elemento, ele diz que a decisão individual dependerá, né, naturalmente, da prioridade dada pelo cientista aos fatores, né, que, digamos assim, regem a teoria. Então, por exemplo, simplicidade, necessidade social urgente, a habilidade para resolver um problema específico podem ser coisas que podem contar. Por exemplo, a teoria da relatividade pode ser vista como muito mais simples, muito mais geral, né? Tem esses argumentos, a gente vai discutir, o próprio Planck fala sobre isso, né? A gente vai discutir posteriormente, acho, na aula sobre relatividade. E aí, né, você vê, né, que esses elementos eles podem pesar muito para um cientista ou para outro decidir, né, aderir a esse paradigma, tá? Que vem novo. Né? Então, os proponentes de paradigmas rivais, eles aderem a conjuntos diferentes de padrões e de princípios metafísicos. Tá? Ou seja, paradigma newtoniano, paradigma copernicano, que se ampara, digamos, na mecânica newtoniana, e o paradigma aristotélico, que tem aí como chave também, né, na análise astronômica, o paradigma ptolomaico. Né? Essas duas coisas veem o mundo de uma maneira totalmente diferente. Então, a essa característica que a gente chama de incomensurabilidade, tá? Esse é o nome dado para a impossibilidade de comparar os paradigmas distintos. Se a gente não pode comparar duas coisas, a nossa escolha, naturalmente, não vem por critérios objetivos, ela vem, como eu mencionei para vocês, praticamente de uma conversão religiosa. Tá? E, nesse sentido, as revoluções científicas parecem mais das revoluções políticas e as razões são mais psicológicas e sociológicas que científicas. O Kuhn, ele passou o resto da vida dele, escreveu lá uma outra versão, escreveu alguns outros livros, né, o The Essential Tension, por exemplo. Ele escreveu também o Pós-Fácil lá na outra edição do Estrutura das Revoluções Científicas, mas ele nunca conseguiu se afastar dessa pecha de relativista. E por que acontece essa incomensurabilidade entre os paradigmas? Bom, como eu já mencionei, diferença nos padrões e visão de mundo, uma linguagem diferente, tá? Tanto que o Kuhn vai dizer que dois paradigmas são incomensuráveis se e somente se eu não consigo levar um ao outro sem uma mudança de linguagem, tá? Então, se eu tiver que mudar uma linguagem, por exemplo, as pessoas dizem, mas a teoria da relatividade especial é uma generalização para altas velocidades da mecânica newtoniana. E, opa, não é bem assim. Se você quiser dizer que a mecânica relativística reproduz a mecânica newtoniana para baixas velocidades, você já introduziu uma transformação linguística aí, né, que é a introdução das baixas velocidades. Então você vê, né, que não tem como você comparar, né, essas duas coisas aí, né, a menos que você faça uma mudança aí linguística na teoria. Tá? Essa é a explicação do Kuhn. Né? Mas mesmo assim, é um pouquinho difícil de aceitar isso como um padrão de, digamos assim, de racionalidade, né? Que talvez tenha sido utilizado pelo Kuhn para sair de uma crítica que ele não gostou. Tá? Além disso, né, outra razão para acontecer a incomensurabilidade é a dificuldade de analisar o mérito ou a promessa do novo paradigma, além de que a persuasão, né, para o Thomas Kuhn, é mais forte que a compulsão. Tá? E para ele, né, o Kuhn ele é um coletivista, então a revolução científica não é individual, mas é coletiva, diferente do Feyerabend, que traz a noção do mais subjetiva, tá bom? Então, a revolução científica eficiente junta muito mais adeptos do que dissidentes, e por isso que ela é eficiente, e no longo prazo
os dissidentes eles são alijados do processo, ou mudam de área, em geral vão para um departamento de filosofia, ou eles morrem, tá? E aí, com eles, vão as ideias dos paradigmas antigos, tá? Bom, qual é a função da ciência normal e das revoluções, tá? A ciência normal e as revoluções, elas têm funções necessárias. A ciência normal, ela dá a oportunidade de desenvolvimento dos detalhes esotéricos de um paradigma, ou esotéricos com X, ou seja, internos a um paradigma. Ela melhora a precisão e a caracterização das teorias e técnicas. Ela define também os fundamentos epistemológicos da área, tá? Justamente por quê? Porque um paradigma, por mais desenvolvido que seja, ele nunca é perfeito, tá? E por isso que sempre vai haver uma crise, né? E a crise surge quando essa correspondência resiste a ser explicada, tá? O papel da crise da revolução é o de fazer progredir a ciência, tá? Então, os paradigmas eles são tão persuasivos que a única maneira de mudar é por meio de uma revolução científica, tá? Além do mais, um paradigma ele não é tão preciso que ele possa ser substituído por um conjunto explícito de regras. Como eu falei para vocês, muito do que acontece no paradigma é tácito, tá? Os paradigmas eles podem ser aplicados e interpretados de formas diferentes, tá? Os cientistas eles chegam a diferentes conclusões e adotam diferentes estratégias, e por isso que o paradigma precisa ser amplo, ele precisa não ser totalmente preciso ou não ser um conjunto explícito de regras. Então, né, a quantidade de estratégias dessa maneira pode ser multiplicada e há uma distribuição de riscos pela comunidade e são aumentadas as chances de sucesso a longo prazo. Por isso que o paradigma não é um conjunto explícito de regras. Se fosse um código de conduta, né, provavelmente a ciência não evoluiria tanto quanto evoluiu, né, porque essa flexibilidade ela é salutar para o paradigma. Tá? Agora nós passamos para a segunda parte da nossa aula. Né? Tem um Coca aqui está me perturbando para sair, está entediada, não sei o que ela... Vou só botar minha bateria, tá, gente? Tá entediada aqui, cara. Pronto. Agora a gente passa para a segunda parte da nossa aula, que a gente vai falar sobre racionalismo e relativismo. Esse debate, ele concerne as questões de avaliação de teorias e a sua escolha e a diferença entre ciência e não ciência. Começamos pelo racionalismo. O racionalista extremado, ele afirma que tem um critério único, só um, atemporal, tá? Ou seja, que vai permanecer, que sempre existiu e sempre vai existir, e universal, que vale para todo mundo, para avaliar os méritos de teorias rivais. Que é um exemplo de racionalista, os indutivistas. Para os indutivistas, o critério universal é o grau de corroboração indutiva, ou seja, se tem duas teorias, a que tem mais mérito é a que corrobora mais indutivamente uma teoria. E para o falsificacionista, ele vai entender que o critério é o grau de falsificabilidade. Então, quanto mais falsificabilidade, né, melhor, mais meritória é uma teoria. Tá? Por isso, o racionalista ele é entendido como não histórico e vê as decisões ou escolhas dos cientistas como guiadas por esse critério. Por quê? Por que ele é não histórico? Porque se é um critério único, atemporal e universal, basta a gente seguir esse critério, né? E a gente vai chegar lá. Então, na escolha entre duas teorias rivais, o racionalista ele abandona, ou desculpa, ele seleciona a que é abarcada pelo critério e abandona a que não é abarcada pelo critério. Então, essas teorias são consideradas verdadeiras, provavelmente verdadeiras ou aproximadamente verdadeiras. E aqui eu estou falando de graus de verdade, tá? Que é uma discussão que a gente ainda vai chegar posteriormente, né? Que se considerar uma teoria verdadeira, né, a gente já viu que é um pouquinho ingênuo, né? Provavelmente verdadeira é um pouquinho mais aceitável, né? Ou aproximadamente mais verdadeira
é uma denominação mais palatável, né? Porque a gente sabe que uma teoria não é verdadeira porque ela sempre vai ser potencialmente falsa, né? E isso nos ensinaram muito bem os falsificacionistas. Tá? Para o racionalista, portanto, já que tem um critério muito fácil de avaliar o mérito de uma teoria, a demarcação entre ciência e pseudociência é fácil de compreender, né? Haja vista que, né, o que é ciência e o que é pseudociência deve seguir esse critério que eles tanto procuram. Tá? E, por último, né, para o racionalista, a racionalidade, logicamente, assim, não seria diferente, ela é um valor. Para o relativista, tá? O relativista ele nega que haja um padrão de racionalidade universal, não histórico, de julgamento teórico. Por exemplo, né, a sociedade valora o controle material sobre a natureza. Logo, esse controle material sobre a natureza tem um status alto nessa sociedade. Mas as sociedades não ocidentais não valoram isso. Então, essa questão de controle material da natureza tem um baixo status. Tá? Uma outra coisa, né, que sustenta essa noção de que haja um padrão de racionalidade universal está numa fala do Thomas Kuhn, de que não há padrão mais alto que o assentimento da comunidade é relevante. Então, se a comunidade aceita, tá ok. Não precisa ser racional, não precisa ter um padrão, né, universal não histórico de julgamento teórico. O que vale é a aceitação da comunidade. Ademais, diferente do racionalista, para o relativista, o progresso e os critérios meritórios sempre são relativos, tá, ao indivíduo ou às comunidades que aderem a elas. Tá? E daí você já... Opa, espera lá. Adesão, né, critério mérito, né, relatividade. Você já enxerga um pouquinho de Thomas Kuhn aí. Nós vamos chegar lá. Ademais, né, ou além disso, para o relativista, as decisões científicas são balizadas por aquilo que o indivíduo ou grupo valora. Tá? Exemplo, né? O Boris Hessen vai dizer que a física newtoniana, né, ela foi o que foi porque ela respondia às necessidades tecnológicas da época. E o Paul Feyerabend vai dizer que as crenças de Copérnico fizessem com que ele acreditasse em teoria, em sua própria teoria, né? Então isso não acontece porque tem um padrão de racionalidade científica, e sim porque simplesmente a sociedade precisava da mecânica newtoniana para resolver, né, questões tecnológicas, ou mesmo um cientista individual acreditava na teoria, né? As crenças dele fizeram com que ele acreditasse na teoria, e não porque essa teoria fosse, nossa, racionalmente a melhor coisa do mundo que satisfizesse um critério não histórico e atemporal e único, né? Aí, para os relativistas, né, como para eles tudo é meio relativo, a distinção entre ciência e não ciência depende dos critérios adotados, porque essa distinção ela é arbitrária, né? Poderia comparar de diversas maneiras, por exemplo, a ciência e a religião, e dizer assim, né, essa distinção entre essas duas coisas depende do critério adotado. Por exemplo, a ciência possui certas coisas que a religião não possui, e vice-versa, né? Mas elas têm pontos em comum, como, por exemplo, a adesão, né, fervorosa, muitas vezes, dos seus membros. Tá? Então, um cientista ele acredita fortemente naquilo que ele faz, assim como um religioso acredita fortemente num deus ou deuses, ou, enfim, né, nas divindades que ele escolheu acreditar. Tá? E quando eu estou falando de escolher, não estou falando naturalmente de uma escolha racional. Tá? O relativista ele nega que a ciência seja intrinsecamente superior a outras formas de conhecimento que não sejam consideradas ciências. A gente vai ver posteriormente o Paul Feyerabend como um relativista assim, extremo. Ele vai dizer que a ciência não tem mais nada, né, de superior, além de empreendimentos como a máfia, como o voodoo ou como a magia negra, por exemplo. Né? Uma posição bem extremada, como você pode ver. O Lakatos, né? A gente vai entendê-lo como racionalista. Por que Lakatos racionalista? Primeiro, porque ele acredita que a filosofia da ciência deve explicitar condições universais sob as quais a matéria seja justificada. Então já começa aí que ele quer o universal. Tá? Ele considera também que o problema está ligado à racionalidade da ciência. Mais um argumento.
tá? Ele critica os relativistas, dizendo que os relativistas transformaram a ciência em poder na psicologia das multidões e que o relativista considera a ciência como uma questão de efeito de adesão aos vitoriosos. Então, ele trata, né, a questão como uma questão de conversão religiosa. Agora, né, a gente vai falar um pouco do ou sucesso de Lakatos na defesa do racionalismo, tá? Então a gente vai falar do Lakatos defendendo agora o racionalismo, né? E não agora mais do Lakatos como racionalista, mas dos argumentos que levam ele, né, a defender. Ele vai dizer que a ciência ela progride por meio da competição entre dois programas de pesquisa, tá? Ele vai dizer que um programa de pesquisa é melhor que o rival se ele for progressivo. Se for progressivo e o rival é regressivo, ele é melhor, tá? É um critério. Aí ele vai dizer, né, aprofundar esse critério do que é progressivo, né, como a gente já discutiu na aula passada, que a natureza progressiva de um programa ela depende da coerência e extensão na precisão de fatos novos. Tá? Então, se uma teoria, né, é coerente e extensa na previsão de fatos novos, esse programa, né, essa teoria, essa metodologia no seio do programa de pesquisa, ela é progressiva. Por quê? Para ele, a meta da ciência, o telos, a razão de ser, por que a ciência existe? Porque ela quer alcançar a verdade. Tá? Ademais, o Lakatos ele propõe um critério para julgar os programas de pesquisa e o progresso científico. Tá? E ele vai dizer, vai além e diz mais. Né? Ele diz que a metodologia dos programas de pesquisa deveria ser confrontada à história da ciência. Só que esse argumento ele parece um pouco circular. Ele determina a boa física e é exatamente contra elas que a metodologia deve ser testada. Tá? Tem um epistemólogo chamado Worrell, tá, que ele vai mostrar que isso não acontece. Por exemplo, a rejeição da teoria ondulatória e o acolhimento da teoria corpuscular. Tá? As teorias rivais elas falavam de uma espécie de um culto ao herói. Tá? O que de certa maneira, invalida o Lakatos. Tá? Outra maneira de invalidar o argumento do Lakatos é achar uma explicação externalista, ou seja, fora da ciência, que permitiu o progresso científico. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tá? O Lakatos, de alguma maneira, ele deu a entender que gostaria de propor regras para a boa ciência. No entanto, a metodologia de programa de pesquisa não é proativa, somente retroativa. E é possível também, diferente do que gostaria Lakatos, de ater-se a um programa degenerescente até ser ultrapassado completamente por seu rival. Tá? Exemplo disso, a teoria da ação à distância, o programa da ação à distância, que a gente mencionou na aula passada. O programa da ação à distância ele ficou sem prever fatos novos até a descoberta do elétron. Tá? O paradigma de campo praticamente dominou, tá? Exceto alguns casos, como, por exemplo, a eletrodinâmica de Weber, que era uma teoria corpuscular, né? Que era do paradigma da ação à distância. A teoria de campo de Faraday, Maxwell e Thomson, né? Porque o William Thomson participou fortemente nessa construção, ela, de certa maneira, né, ela dominou o século XIX a partir de 1831, né, com as descobertas do Maxwell, mas o paradigma paradigma não, desculpa, o programa de pesquisa eu estou usando paradigma e programa de pesquisa como se fossem intercambiáveis, mas eles não são. Um paradigma, ele é único, tá? Ele é o cara, né? O programa de pesquisa, né? Ele tem vários competindo. Então, me perdoem a minha acepção aqui, tá? Mas o programa de pesquisa da ação à distância, ele progrediu e muito, né, na descoberta do elétron, por exemplo. Tá? Então, nesse sentido, o próprio Lorentz, que estava nesse paradigma, que foi responsável, de certa maneira, pela unificação dos dois na teoria da força de Lorentz, tá? Ele estava vinculado a um programa que era considerado degenerescente. Tá? A metodologia de Lakatos, de forma alguma, ela fornece orientação para o progresso. Ela é uma metodologia de análise histórica. Tá?
Mais uma crítica contra Lakatos é que Lakatos ele fracassa em oferecer um relato racionalista da ciência. Então, aqui a gente está falando, na verdade, do insucesso do Lakatos em ser extremamente racionalista. Tá? Então, aqui a gente já está falando das limitações dele. E, né, mais uma limitação do Lakatos é que ele trata a física como cânone de ciência, o que não é ciência, bom, o que não é igual à física não é ciência. Então, isso daí também já é uma outra questão a debater. Agora nós vamos abordar o Kuhn como relativista. Tá? Quando o Kuhn ele fala que os critérios de julgamento de uma teoria são definidos, de uma teoria não, de um paradigma, né? De um paradigma. Vou até anotar aqui nas minhas notas para eu não me esquecer. Quando os critérios de julgamento de um paradigma são definidos pela comunidade, né, a gente já tem aí uma evidência relativista, ok? Então, critérios a gente tem? Por exemplo, precisão de previsão, especialmente a previsão quantitativa, o equilíbrio entre assuntos esotéricos, ou seja, internos ao paradigma e cotidianos, o número de problemas diferentes resolvidos, a simplicidade, né, o escopo e a compatibilidade. O Chalmers vai indicar que todos esses critérios que o Kuhn aponta, né, como critério de julgamento do paradigma são sociológicos. Tá? Além disso, né, o conhecimento é linguagem, conhecimento científico é linguagem, linguagem é de um grupo ou não é nada. Eu não diria que o conhecimento científico é linguagem, eu digo que o conhecimento científico envolve linguagem e a linguagem é de um grupo ou não é nada, tá? Ou seja, a linguagem ela não é do indivíduo só, ela é de um grupo, tá? De um grupo de pessoas. O Kuhn, ele nega ser relativista. Por quê? Porque para o Kuhn, ele tem muito cara para ele a ideia de que a ciência progressa. E ele mesmo percebe que na ideia dele da incomensurabilidade e da revolução científica, a gente não tem como garantir que o paradigma sucessor seja superior em previsão de fatos do mundo em relação ao anterior, justamente porque a gente vê o mundo de uma maneira incompatível, tá? Então, ele afirma ser adepto do progresso científico e por isso que ele precisa negar que ele é relativista, tá? Mas os argumentos do Kuhn não foram muito bem vistos pela comunidade, né? No sentido de que ele se propõe a ser não relativista, mas ele não consegue sair disso, tá? No entanto, ele fala que a comparação do mérito de resolução de problemas não é convincente nem individual nem coletivamente. Então, ele fala do progresso, mas como eu acabei de dizer para vocês, não dá, beleza, tudo bem, tem um progresso, mas não dá para tu dizeres, né, que você convenceu alguém coletivamente ou individualmente a aderir a um outro paradigma. Essa conversão é sempre de natureza religiosa. Tá? Ele afirma também, né, que as considerações estéticas podem ser decisivas. Ora, consideração estética, né? Consideração estética é algo, né, típico do relativista, né? Porque eu achei bonito. Você achou bonito por quê? Né? Não sei, eu achei bonito, cara. Né? Então, achei feio, né? Achei feia essa teoria, achei feia essa equação. Isso aí, né, é um critério, se você não considera isso relativista, ou se você não entendeu, eu posso te explicar melhor. Se você não consegue concordar que considerações estéticas sendo decisivas para a escolha de um paradigma, isso é um critério relativista, né? Bom, aí eu acho que você tem que pensar um pouquinho melhor, né? Imagina só, você vai escolher um livro pelo outro porque um livro é mais bonito que o outro. Você vai escolher entre o Nussensweig e o Halliday, né? Eu pegar aqui, não. Aqui, ó. É o mesmo conteúdo, mas esse aqui tem a maçãzinha. Eu acho a maçã mais bonita. Pô, se você acha que isso é racional, bom, então, não sei, né? Você tente me convencer aí que, de repente, eu estou entendendo as coisas errado, né? Deixa eu guardar só meu livro aqui. Tá? Aí, né, para complicar as coisas para o Kuhn, né, que ele tenta ser um não relativista, o que é um problema, o que é considerado um problema, depende do paradigma, que é uma coisa totalmente relativista, né? Então, por exemplo, a citação do Soddy, né, do Frederick Soddy sobre os químicos do século XIX. Ele vai dizer aí, né, que é pouco interessante quanto à determinação do peso médio de uma coleção de garrafas, algumas
cheias e outras mais ou menos vazias, parecia ser, né? Para ele, olhando o físico do século XIX. Você quer me dizer que, nossa, o cara está dizendo assim, os físicos do século XIX só faziam um trabalho que era horrível e tedioso e que não faz sentido nenhum. Bom, se você não consegue ver que o SOD está partindo de pressupostos que são incompatíveis com os dos químicos do século XIX, então, né, você precisa também refletir um pouco mais, tá? A aula de hoje tá cheia de ralho, né? A ciência, ela não tem um sentido de progresso, tá? Embora Kuhn afirme que ela progrida. E aí que o Kuhn ele solapa na argumentação dele, né? Ele tende a dizer que a ciência é progressiva, mas tudo leva a crer, pela metodologia metodologia não, pela estrutura das revoluções científicas, que elas não têm uma garantia de que elas progridam. Bom, a gente pressupõe que elas progridam, né? Mas não tem uma garantia de que isso aconteça, tá? Até porque os critérios de escolhas teóricas não são logicamente contingentes. Então, ora, se não dá para a gente escolher, né, teoricamente alguma coisa com base em lógica, né, não depende de lógica, bom, então a gente não tem como nem se afirmar racionalista, tá? Além disso, né, existem critérios no interior do paradigma, né, mas os cientistas, né, são indivíduos que se apropriam de forma diferente desses critérios. Pô, complicou agora mais ainda, né? Por quê? Porque, imagina só, tem critérios dentro do paradigma, mas cada um olha o paradigma de um jeito que lhe parece mais adequado à sua formação, que parece mais adequado à sua experiência de laboratório, à sua experiência teórica, né, às conversas que ele teve. Então, né, novamente, né, o Kuhn ele se encaminha mais, né, para o que o Lakatos chama de psicologia das multidões mesmo, tá? A ciência para o Kuhn, então, é o que sustenta a ciência normal, né? E, nesse sentido, a gente pode verificar algum tipo de progresso, mas não na virada, né? Na virada de um paradigma para o outro. Tá? Então, existem algumas críticas, né? Algumas críticas aqui, algumas ideias. Por exemplo, o Popper, tá? Que ele considera excessivamente o papel da crítica na ciência, esquece do papel da confirmação. O Lakatos, quando ele não trata da competição de programas de pesquisa em termos mais precisos, né? E o próprio Feyerabend, né, que é uma coisa que a gente vai discutir, que ele inclui critérios, tipo, coisas absurdas, como comparar a filosofia de Oxford, o crime organizado e a ciência. Pô, não faz nem sentido, né? Claro, a gente vai apreciar os argumentos do Feyerabend e vai ver que eles fazem algum sentido. A gente vai elaborar o pensamento do Feyerabend e vai dizer, ora, tudo bem, faz sentido por isso, mas a gente há de concordar que talvez o Feyerabend parta das premissas que não são as melhores possíveis. Mas tudo bem, né? Isso aqui é a visão do Chalmers, né? Se você quiser usar Paul Feyerabend, né, como seu referencial epistemológico, tem autores muito bons que o utilizam, né? E fique à vontade, né? É que a gente está apontando críticas, né? Toda a teoria vai ter críticas, porque é um instrumento falível, né? É um instrumento humano. Tá? O Kuhn, né? Também não passa incólume, né? Já que ele quer considerar a ciência como padrão de referência de racionalidade, mas de racionalista ele não tem nada, né? Ele também não dá orientações para criticar decisões e modos de operações científicos, e o Kuhn consegue fazer um relato relativista da história da ciência. Para a gente finalizar nossa discussão, né, a gente vai dizer o seguinte, que para uma mudança desses termos de debate, deve haver uma maneira de analisar a ciência, os objetivos da ciência e o modo de progresso com base em características da própria ciência, sem levar em conta o que possam pensar indivíduos ou grupos. Trata-se do objetivismo, que é tópico da nossa próxima aula. Tá? Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha tido uma boa compreensão. Nos encontramos muito provavelmente dia 1º de maneira remota, em função das eleições. Tá? E um forte abraço, excelente final de semana para todos.